Dispensar um colaborador de uma empresa normalmente é um desafio para qualquer gestor. Mas no caso da demissão sem justa causa, é ainda mais importante ter muita atenção aí aos direitos trabalhistas para evitar aí qualquer tipo de dor de cabeça com multas e processos judiciais. Inicialmente é interessante que a gente até retome o que está por trás da chamada demissão sem justa causa. A demissão sem justa causa ocorre quando o empregador ele dispensa o seu funcionário, mesmo que o funcionário não tenha apresentado um motivo grave para esse desligamento. Em outras palavras, o empregador demite sem fornecer uma justificativa prevista na legislação. Nesse caso, segundo o regime da CLT, a rescisão contratual garante ao trabalhador uma série de verbas rescisórias e eu vou explicar exatamente isso, quais são os direitos e os compromissos que a empresa tem, né, com o colaborador numa situação aí de demissão sem justa causa. Mas antes disso, dá um joinha aqui nesse vídeo e você que é novo já se inscreve aí no nosso canal para você sempre receber as nossas preciosas dicas de gestão para você aplicar na sua empresa. Vamos lá! As leis trabalhistas têm por objetivo garantir que durante a transição aí de desligamento da empresa e a busca por uma nova ocupação, o funcionário ele tenha como se sustentar financeiramente falando. Desse modo, a lei estipula que a empresa deve garantir os seguintes direitos. Primeiro, ao saldo de salário. Por exemplo, então, o empregador deve pagar o empregado o salário proporcional aos dias que foram trabalhados durante o mês da demissão. O cálculo do saldo do salário basicamente é o valor do salário mensal dividido por 30 dias e multiplicado aí pelos dias que foram trabalhados. Segundo ponto, ele tem direito ao aviso prévio indenizado. Na demissão sem justa causa, o empregador ele tem duas opções. A primeira é avisar o trabalhador aí sobre a demissão com 30 dias de antecedência, ou a outra possibilidade é de pagar o salário referente aos 30 dias sem que o empregado precise trabalhar. Terceiro ponto, ele tem direito ao aviso prévio indenizado proporcional. E esse direito possibilita um adicional de 3 dias de aviso prévio para cada ano completado aí de trabalho do empregado na empresa, limitados aí a 60 dias. Por exemplo, se o trabalhador permaneceu aí contigo por 5 anos inteiros na empresa, ele vai ter direito a 45 dias de aviso prévio ou de indenização. Além dos 30 dias, tem 15 dias por causa dos 3 dias aí por ano de contribuição. Quarto ponto, ele tem direito às férias mais 1/3 das férias vencidas. Se o seu empregado tinha direito às férias e não tirou as férias até o momento que ele foi demitido, ele vai receber esse valor referente ao salário e ao abono por essas férias vencidas. Ele tem direito a receber essas quantias integrais, como se ele tivesse gozado desse período de férias. Quinto ponto, ele tem também direito às férias proporcionais mais 1/3 das férias proporcionais. Então você também vai ter que pagar ao colaborador aí as quantias referentes às férias que ainda não estão vencidas no ano da demissão e ao abono dessas férias proporcionalmente falando aos meses trabalhados. E os dias aí do aviso prévio são contabilizados como período trabalhado também, tá bom? Dando sequência aqui, então, o funcionário demitido sem justa causa, ele também tem direito ao 13º salário proporcional. Ou seja, também é de obrigação da empresa pagar ao funcionário demitido sem justa causa o valor do 13º salário proporcional ao número de meses trabalhados no ano da demissão. A conta deve começar a partir aí de 1º de janeiro e inclui o aviso prévio. O funcionário demitido também tem direito ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Então, o funcionário que é demitido sem justa causa, ele tem direito a sacar o saldo de FGTS, que inclui o depósito referente ao aviso prévio, além das demais verbas rescisórias aí. O FGTS atualizado corresponde em média aí a um salário por ano. Além do FGTS normal, ele também vai ter direito à multa de 40% do FGTS, que na verdade também é de responsabilidade do empregador pagar uma multa de 40% sobre o valor depositado de FGTS do funcionário pela demissão sem justa causa. Esses são basicamente os direitos do funcionário que vai ser demitido sem justa causa, tá, pessoal? O prazo legal aí
para o pagamento das verbas que eu citei aqui vai depender do aviso prévio. Ou seja, se o aviso prévio for trabalhado, se o funcionário trabalhar no período aí dos 30 dias, o pagamento das rescisões deverá ocorrer aí no primeiro dia imediato ao término do contrato. Já no caso, se o aviso prévio for indenizado, a empresa tem até 10 dias para acertar as contas aí com o empregado, contados aí a partir dos dias da data que ele foi notificado sobre a demissão. Né? Se esse prazo for descumprido, a empresa vai ter que pagar ao trabalhador uma multa equivalente a um salário. Então, é importante considerar ainda que em cada situação pode haver aí descontos, pagamentos extras, né, segundo aí os acordos de trabalho assinados aí. Algumas categorias de trabalhadores prevêem aí, por exemplo, gratificações por tempo de serviço, dentre outras indenizações. Por isso, cada demissão por justa causa deve ser tratada de forma individual. Horas extras ou adicionais de insalubridade, por exemplo, também vão entrar na conta aí do cálculo da rescisão. Então vale lembrar que o processo de finalização do contrato, no caso de empregados com mais de 1 ano de serviço, deve ser feito pelo sindicato ao qual ele pertence. Caso a empresa não tenha sindicato, né, ele vai fazer isso na Delegacia Regional do Trabalho, na DRT. O essencial que você que é empregador precisa entender é que você precisa conversar com o seu contador e garantir que o seu funcionário receba os valores referentes ao aviso prévio, às férias, ao 13º e ao FGTS, para que esse desligamento ocorra sem prejudicar a empresa financeiramente falando. Resumindo tudo, pessoal, lidar com funcionário já é uma tarefa complicadíssima. Agora, lidar com o funcionário no momento em que ele está sendo mandado embora é ainda mais difícil, para os dois lados. Então, escolha sempre proteger a sua empresa e escolha sempre evitar esses tipos de dores de cabeça com funcionários. Nunca se arrisque quando for demitir um funcionário. Por isso, conte sempre com a ajuda de um contador para te auxiliar nesse processo, porque daí você vai estar protegido. Então, eu espero sinceramente que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha conseguido entender. Se sobrou alguma dúvida aí, deixa sua dúvida aqui nos comentários que eu vou cuidar de responder. E sucesso! Um forte abraço e até o próximo vídeo.